Laroyeixo, quinta-feira sagrada, olha nós aqui de novo, Kiarô, salve Papai Oxóssi. Olha, de tédio ninguém morre nesse Brasil não, né meu querido? Né minha querida? Ei meus queridos, minhas queridas, hoje eu vou falar com uma manezinha lá da ilha, não sei se ela é da ilha, se não é, eu tô falando rápido, né? É porque é assim que eles falam. E vai esmofar capoma na balaia, porque a resenha hoje eu falei isso a semana passada. Ah, ela é especial. A resenha hoje é com um convidado, é com uma convidada. É muita lenga-lenga, né? Eu gosto de enrolar umas coisas que eu vou te falar. É o seguinte: a casa está caindo. Eu começo a conversa assim: a casa está caindo. E para tacar fogo nesse parquinho ou apagar esse incêndio com gasolina, trago ela, que é uma das maiores lideranças do movimento LGBTQI+, de Santa Catarina, quiçá do Brasil, porque ela é uma referência nessa batalha, e no mês que a gente lembra, porque o dia a dia é de orgulho LGBTQI+, e é um dia, é uma luta diária, mas o mês de junho é conhecido como um mês de conscientização e de luta pelo movimento LGBTQI+. Portanto, com vocês, a minha queridíssima amiga, eu chamo ela de amiga, apesar de a gente não estar tão próximo assim, a pandemia também afastou a gente, mas, Margarete, entra aqui na salinha com nós aqui, minha linda, querida, olha, eu estou adotando a linha de dizer, eu amo as pessoas, e eu amo essa mulher, o trabalho que ela faz mesmo de longe. Então, Margarete, seja muito bem-vinda ao TV Informe, no Resenha de Preto. Que bom tê-la aqui. Obrigada, Marco. Para mim é uma honra também estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Margarete, minha linda, ela é advogada, é palestrante, é militante, já foi candidata a vereadora, vai ser candidata a deputada estadual ou federal ou a governadora, eu ainda não sei. Nós vamos tentar tirar isso dela. Para presidente, tu não sabia? Oh, minha filha, mas credo que não. Eu duvido doidó. Mas assim, gente, vai ser uma conversa, como eu escrevi para vocês ali, algumas pessoas que eu mandei o convite. Vai ser uma conversa cheia de afeto, cheia de amor, cheia de conscientização, mas nós vamos dar muita porrada, porque é o seguinte, a paciência está nos tampos, e nós não estamos aguentando mais, certo? Não estamos aguentando mais. Mas vamos falar da nossa convidada. Margarete, eu sempre pergunto para a galera o seguinte, quem é a Margarete CPF? Então, meu nome é Margarete da Silva Hernandes, eu sou manezinha. Apesar de ter nascido no Rio Grande do Sul, mas vim para cá com 9 meses, então eu sou Catarina. Sou advogada, sou palestrante, sou ativista LGBTQI+. Sou presidente da Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero no Estado de Santa Catarina, da OAB, né? Inclusive, nós nos conhecemos lá, né, Marcos? Nas comissões, o Marcos era presidente da Igualdade Racial e eu do Direito Homoafetivo e Gênero, né? Comissões sociais, né? Comissões que tinham muito trabalho a fazer. E sou secretária também adjunta da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero do Conselho Federal da OAB, na OAB Nacional. E também sou coordenadora jurídica adjunta nacional da Aliança Nacional LGBTI, que é uma entidade presidida pelo nosso querido Tony Reis. É isso aí. Quando é que você arruma tempo para trabalhar? Para ganhar dinheiro, né? Porque isso tudo, eu sempre digo assim, ó, a minha vida de voluntariado é um sucesso. Agora, eu tenho que correr atrás, né, da grana para... É bem isso, assim, o pessoal outro dia estava falando comissão de direitos humanos, comissão de igualdade racial, comissão não sei o quê, comissão não sei o quê, o pessoal, tá, e você trabalha quando? Eu falei, é verdade, trabalhar a gente trabalha, só não ganha dinheiro. Isso é a porqueira, né? E eu sou mulher lésbica, né? Sou mulher cis, lésbica, né? E tem muita história para contar aí. Estava conversando com o Marcos aí a minha geração, né? Eu ontem fui convidada também, dei uma palestra no Congresso, no 4º Congresso Internacional da Diversidade Sexual da OAB Estado de São Paulo. Então, a OAB Estado de São Paulo fez um evento 30 dias, todos os dias, com mais de 50 mesas, um evento internacional gigante. Eu tive a honra de participar. E eu falei para as lésbicas presentes de 40 anos, né? 30, digo, olha,
A geração de vocês é outro papo, porque a minha sofreu muito, né? Sofreu muita repressão. Eu fui uma lésbica na época da ditadura, então nós tínhamos que nos esconder, né? Nós não podíamos dizer quem nós éramos. E por isso agora, se não me permite, né, Marco, até para explicar o que é o mês do orgulho, né? Às vezes as pessoas confundem. Diga, por que o LGBT quer se achar melhor, quer ter privilégio? Não, não tem nada a ver com isso, nada a ver. O mês do orgulho nasceu de uma revolução lá, a Revolução de Stonewall, que ocorreu num bar chamado Stonewall Inn, em Nova York, né, em 1969, no dia 28 de junho, quando a polícia ainda, porque, pasmem, a lei de sodomia nos Estados Unidos vigorou até o ano de 2003, então ainda era crime, né? Um crime que não era um crime, era uma letra morta, mas ainda era crime nos Estados Unidos a homossexualidade. Então a polícia batia mesmo nas travestis, nas lésbicas, nos gays, e naquilo o movimento LGBT resolveu dizer um basta, né? E iniciaram diversas manifestações a favor da comunidade LGBTQI+, e aí surgiu a Revolução de Stonewall, o Dia do Orgulho, né? O Pride Day, né? Comemorado, né, no mundo inteiro, né, em todas as comunidades LGBTIs, nasceu disso aí. Então, é o orgulho de ser quem somos, o orgulho da cidadania, né? Nós só queremos ter cidadania plena, como todo cidadão brasileiro tem, garantido pela Constituição. Então, é o orgulho de ser quem eu sou. É isso aí. É colocar em prática, né, como ótima advogada que ela colocar em prática literalmente o artigo 5º da Constituição, tudo quanto é inciso, porque é inciso para um cacete, aquele monte de letrinha, 53. De sopa de letrinha, 53. Mas é o seguinte, eu resumo que o principal deles somos todos iguais perante a lei, indistinto de qualquer coisa, igual a isso é a morte, né? Igual a isso é a morte. Porque vai todo mundo para o mesmo buraco ou vai para o mesmo... Vai acabar, isso é finito. Né? Eu vi uma entrevista hoje da Ivete Sangalo falando o seguinte, o jeito da Ivete falar, porra, bicho, vá a merda, a vida é uma só, cuida da tua e deixa o resto andando, pelo amor. Nós ainda vamos continuar nos incomodando, e nós vamos falar disso ainda, nós vamos continuar nos incomodando com o que o outro faz, porque, vá pra ponte que caiu, né? E, eu tenho uma dica importante aqui, quer saber essa história que a Margarete falou? O filme... eu estava com o nome do filme na minha cabeça aqui agora. Putz, eu sei também, mas eu não estou lembrado agora. Pois é. Ai, meu Deus. Fugiu o nome aqui. Eu vou lembrar daqui a pouco, enquanto eu falo aqui, Mas Boa noite, filme. Mayla. Tem... Milk. O Champagne. Que é lindo o filme. É assim, para quem gosta de política, para quem gosta de direitos humanos, para quem gosta de história, a minha vontade de conhecer os Estados Unidos sempre foi meio reticente, porque tem aquela coisa do capitalismo americano e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a entender algumas histórias. Então tem alguns lugares que eu quero conhecer. Filadélfia, Nova Orleans, sabe? Chicago, que são redutos assim, redutos negros, redutos gays, que a galera foi pra porrada mesmo para conquistar os direitos, sabe? Então, assim, é algo... Filme é Milk. Anotem aí e assistem. Acho que tem no Netflix, inclusive, deve ter. Mayla, minha linda, boa noite. Irmão Colofé, bora para mais uma resenha. Ela adora, mas tu é suspeita, minha linda. Colofé Lohum, beijo. O Alex Rorick. Boa noite a todos. Boa noite, Alex. A Simone Gadotti, boa noite, minha linda. Loli, um beijo. Filme maravilhoso, a Mayla tá falando. Todo mundo que está entrando, por favor, ajuda o Preto. Curte, compartilha, porque a resenha é boa, a resenha vai para frente. Vamos falar de coisa ruim, depois a gente fala de coisa boa. Margarete, cara, como é que é ser gay na porra desse governo Bolsonaro? Olha, complicado, né? Na verdade, não é só ser gay, é ser negro, é ser negra, né? É ser mulher... né? Então não é fácil.
Então, nós temos só para explicar, a OAB tem essas comissões temáticas, né? Diversas comissões temáticas, e dentre elas tem a Comissão da Diversidade Sexual ou de Direito Homoafetivo, cada seccional identifica de uma forma. Hoje nós temos 400 e poucas comissões no Brasil inteiro que tratam do direito LGBTI. Então, são pessoas que orientam, que ajudam os cidadãos LGBTI a ter sua cidadania, né? Como é que altera o registro civil? Como é que faz para ter nome social? O casamento realmente está valendo, né? Quais são os direitos dos casais homoafetivos? Não, são iguais aos dos casais héteros. A adoção, iguais aos dos casais héteros. Então, e a gente sente, né? O que existe? Existe aí, de forma velada, né? Um movimento, né, dentro do Congresso que tenta, de vez em quando, emplacar um PL lá, mas, graças a Deus, não segue adiante, né? Que é o Estatuto da Família, que está na gaveta para qualquer momento vir, né, para ser votado. E o Estatuto da Família, ele apenas reconhece como família homem e mulher, né? Então, nós temos a criminalização da homofobia, eles querem fazer, mas eles querem fazer o PL que eles têm, aliás, que a bancada evangélica tem dentro do Congresso, é um PL que trata que exclui, né, os discursos de padres, pastores, discursos religiosos podem ter liberdade de expressão, ou seja, podem dizer que gay é pecado, pode dizer que gay tem que curar, pode dizer que é doença, pode falar o que quiser, que isso não é homofobia nenhuma. Então, vejamos, nós temos uma dificuldade muito grande porque não temos leis, né? Os LGBTIs, os cidadãos, tudo que nós temos aí é decisão do Supremo Tribunal Federal, é jurisprudência. Então, nós temos decisões do Poder Judiciário. Então, a gente precisa ter um legislativo forte, progressista, né? Para frente, com cidadão, com representatividade lá, para podermos alcançar esses direitos. Mas, enfim, eu sou uma mulher de 60 anos, né? Então a gente passou por muita coisa e nós vínhamos, né, desde 2011, desde 2010, na verdade, numa evolução muito grande com relação aos LGBTI+, né? Não somente a nós, mas ao direito das mulheres, né? Em 2006 nós tivemos ali a Lei Maria da Penha, que trouxe um avanço para as mulheres, né, no sentido de coibir mais a violência. Ela não coibiu integralmente? Não, obviamente que não. Mas imagine se não tivesse a Maria da Penha, seria muito pior o feminicídio, né? Tivemos aí a criminalização do feminicídio, tivemos alguns avanços, né, para a sociedade. E aí a criminalização da homofobia, ela se transformou ela é uma prática de racismo, ela é uma espécie de racismo. Então, quem pratica uma homotransfobia é considerado racista e, portanto, vai ser tipificado na lei do racismo, que é uma lei imprescritível e inafiançável, né? É um crime hediondo. Mas isso ainda não está efetivado lá nas delegacias, nas primeiras instâncias, né? Então, a gente precisa lutar por isso, né? Lutamos também para que fosse efetivada a doação de sangue por homossexuais. Então, é uma luta, né, Marco? A gente teve, nesse governo, duas remadas contras, né? Que tentaram arrancar, que foi a Anvisa não liberava a doação de sangue para homossexuais, mesmo o STF tendo decidido, né? Tivemos também, temos muita dificuldade de efetivar essa criminalização de 2019 nas primeiras instâncias. Aqui nós emitimos ofício, enquanto OAB, Comissão da OAB, para a Secretaria de Segurança Pública do Estado, para que isso fosse efetivado pelos delegados nas suas comarcas. Então, é uma luta, a gente percebe que tem, porque assim, na maioria, o governo Bolsonaro pensa da seguinte forma, e a ministra dos Direitos Humanos, né, entre aspas, eles pensam o seguinte: você pode ser gay, você pode ser lésbica, você pode ser transexual, mas fica em casa, escondidinho, não vai casar, não vai criar, adotar, não vai ter filho, não vai alterar um nome, fica quietinho lá, fica entre quatro paredes. É essa a ideia deles, né? Então a gente tem combatido e é muito louco isso, né? Porque assim, quando saiu essa criminalização da homofobia
fazendo ali um puxadinho dentro do crime de racismo, muita gente veio para cima e perguntou: mas o que tu acha disso? Eu, particularmente, acho que é horrível isso. Por quê? Porque é o judiciário legislando quando o Congresso deveria fazer isso. Então, assim, e isso vai ao encontro do que é esse desgoverno do Bolsonaro. Porque muita gente fica dizendo que o STF não deixa o Bolsonaro governar, o STF fica metendo a pataca ali no meio do governo. Não, meus queridos. Quando o legislativo e o executivo não funcionam, o judiciário tem que atuar, tem que garantir o direito. Porque, ao fim e ao cabo, nós estamos falando de direito. E direito não tem cor, não tem credo, não tem raça, não tem gênero sexual. Então, meu querido, o judiciário tem que atuar. E aí entra as discussões jurídicas. E aí vai chorar na cama que é lugar quente. Tá certo? Vai chorar na cama que é lugar quente. Enquanto não temos um Congresso, né, que faça o papel de legislar, o STF está aí para nos auxiliar e dar esse help. São corretos em tudo que eles colocam? Não, não são. Mas uma coisa precisa ser dita. Quando tratamos de questões de minorias, que são tratadas como minorias, não somos minorias. Nós somos tratados como minorias, o STF sempre estava lá para garantir esses direitos. Então, assim, pode ter a crítica que você quiser com relação ao STF, mas não dá para dizer que ele é omisso às questões sociais em detrimento a um sofrimento dessas comunidades, dessas pessoas que são tratadas como minorias, que não somos. Vamos deixar isso muito escuro. Mas aí, Margarete, tu foi candidata a vereadora em 2020, né? 2020? Foi 20, né? Foi candidata a vereadora em 2020 pelo PSB. E, assim, começou uma ebulição, uma discussão em torno dessa representatividade da comunidade LGBT. E aí eu já começo a te perguntar o seguinte: do ponto de vista político, como é que você percebeu essa ascensão de algumas figuras importantes, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, de figuras do movimento LGBTQI, LGBTQIP+, ou não se coloca o P, ou como é que está isso? Olha, eu particularmente, porque isso foi convencionado, né, em convenções e tal, mas assim, a academia também endossa isso, mas eu particularmente eu uso LGBTI+, agora tem até usado o Q, porque todo mundo usa o Q também. O Q é de queer, né, o que é gênero, eu particularmente acho que não precisava ter Q. Mas, enfim, o L é de lésbica, o G de gay, o B de bissexual, o T de transexual e travesti, as travestis, o I é de intersexual, né? E o Q é de queer. Então, a gente, LGBTQI+, que daí qualquer pessoa que não se entenda nessa turma aí, tá, né? Tá no mais, entendeu? E aí o seguinte, cara, eu até falei contigo em off ali, e aí eu te coloco. Quando a gente fala da questão da religiosidade, na verdade não, da religião interferindo nessa discussão, porque é isso que acontece, a religião, são os religiosos querendo interferir, como a Simone Gadotti colocou aqui, né? É muita falta do que fazer, fica dando uma de fiscal de fiofó alheio. Quem não consegue entender, que aprenda e respeita. Um absurdo hoje em dia ainda. O amor causa mais rebuliço que ódio. É fato. Isso é um fato. Mas veja bem, e aí entra a figura fantástica que é a Margarete, né? Sendo uma mulher cristã, sendo, como ela mesma coloca, né, sendo uma sapata cristã, como é que é isso na comunidade? Como é que isso bate na comunidade? Assim, ó, eu sou uma pessoa, sabe, que a vida me ensinou, tem me ensinado, né? Porque a gente nunca para de aprender, vai morrer aprendendo e não vai ter aprendido tudo, e nem perto do tudo, enfim, né? A gente no meu entendimento aqui, um espírito em evolução, né? Eu sou uma pessoa do crédito reencarnatório, então, o que acontece? Existem radicalismos dentro do movimento
dentro das religiosidades, né, dentro da política, e eu sou completamente contra aos radicalismos. Né? Eu estou num partido de centro-esquerda justamente porque eu sou uma pessoa moderada, eu sou uma pessoa de diálogo. Né? Eu nunca vou só estar protestando, cobrando, jogando pedra. Eu tenho que apresentar solução. Né? Então, isso na política. E eu tenho como religião, que eu não entendo como religião, mas entendo como uma ciência, e isso deu o que falar quando eu disse isso no Twitter. Esses dias eu não tive nem tempo para responder aquilo tudo, porque para mim o espiritismo é uma ciência, né, porque ela se autoexplica, ela é uma fé raciocinada, ela tem lógica, né, ela não é uma ciência do milagre, né? Eu estou com um espírito doente, daí vai vir alguém aqui, vai me dar um passe e eu vou me curar. Não. Isso não existe, né? Então, para mim, o espiritismo é uma religião cristã, obviamente, porque a gente é uma religião cristã, na verdade, né? Que eu entendo como eu me considero cristã, adepta à ciência espírita. Então, a minha consideração é diferente, né? E uma filosofia de vida perfeita, né? Se a gente for analisar como filosofia, ela é perfeita. Tanto que Platão, né? Platão é o precursor do espiritismo, antes de Kardec. Platão, Sócrates, né? Santo Agostinho, nós vamos pegar lá um monte de gente lá antes de Cristo que já era precursor da filosofia espírita. Então, o que acontece? Quando se fala em cristão, todo mundo já pensa nos parlamentares cristãos que estão no Congresso, todo mundo já pensa na Igreja Católica e todo mundo já pensa nas igrejas evangélicas, aí dá aquele horror, aí o movimento social sai criticando, e eu não gosto de... Não, aí tem as pessoas que são agnósticas ou ateias e não acreditam, né, em nada, o que eu respeito completamente, né, super respeito. Eu nunca discuto sobre religião, nunca discuto sobre cristianismo. Agora, eu quero discutir, já discuti, cristianismo com as pessoas que dizem que os homossexuais, né, estão em pecado, e que os homossexuais não são filhos de Deus, e que os homossexuais são doentes, que é uma patologia e que precisa ser curada. Isso eu quero discutir. Né? Aí eu quero pegar lá, né, agora me deu um branco, mas pegar lá o Velho Testamento, que a lei mosaica foi 3.000 a.C. Olha os costumes da sociedade naquela época. Né? Até Paulo, que eu sou fã de Paulo, e Paulo foi um baita de um apóstolo machista. Tem um monte de amiga minha que é espírita que diz, eu não gosto do Paulo. Como é que tu gosta do Paulo? Eu gosto do Paulo porque eu aproveito o que ele tem de melhor. Quando ele fala que mulher é um ser meio secundário, né? Porque ele é um homem daquela época. O Paulo foi um apóstolo, né? Que que não conheceu Jesus, né? Ele divulgou ele divulgou a palavra de Jesus através das cartas, né? Ele escreveu porque ele não conseguia ir em qualquer lugar e começou a escrever. E ele é um cara considerado por muita gente como machista, todo mundo fala mal, tal, mas ele nunca falou mal de mulher, ele nunca criou preconceitos, né? Ele nunca criou dogmas contra a liberdade das pessoas. Agora, o que eu estou querendo te dizer, Marco, para resumir, né? As pessoas evangélicas e católicas pegam lá os ensinamentos lá do Velho Testamento, 3.000 anos antes de Cristo, para dizer que tem que aplicar agora. Mas só que eles só aplicam aquilo que interessa. Porque, por exemplo, né? Não poder ter relação sexual com a mulher quando está menstruada, né? Será que eles cumprem certinho isso, né? Oferecer as filhas virgens para aqueles que vão salvar o país, né? Eu tenho uma filha virgem, vou oferecer para um político para ele deitar com ela. Isso aí existe. Isso aí eles vão fazer, isso está lá. E tem muitas outras coisas, né? Então, eles pegaram o homem não deita com o homem, e aí, pronto. E vem com esse homem não deita com o homem, e de Sodoma e Gomorra, né? Então, assim, eu não sou uma profunda conhecedora do Evangelho. Eu conheço alguma coisa, né? Eu estou na doutrina há 30 anos. Eu sou palestrante, sou médium, sou dirigente mediúnica. Então, eu sou uma estudiosa do espiritismo. Então, a gente tem um pouquinho de conhecimento, né? Mas eu, quando vou falar disso, perto, no movimento social mesmo, eu sou um pouquinho rechaçada, né? O pessoal fica...
Ah, mas aí vai defender? Mas, gente, Jesus era um cara que se tivesse aqui, tá aí, não estava nem aí para nada, rapaz. Pois ele, Era o famoso comunista do momento. rapaz, se ele chegar aqui agora, esse dia eu falei para alguém, se ele chegasse aqui de sandália de dedo, com uma túnica comprida, barbudo, e falasse que o amor é a grande senha de luz para todo mundo, que todo mundo tinha que se perdoar, que não tinha que ter inimigo, que não tinha que ter guerra, que dinheiro não serve para nada, porque daqui a pouco tu morre, tu não vai comer, tu vai desmatar, tu não vai ter dinheiro, o dinheiro não vai te dar água, né? Tu vai estar com um câncer em estado terminal, o dinheiro não vai te tirar da morte. E assim vai. Então, se ele chegasse e falasse aqui, todo mundo ia dizer que é um maluco, todo mundo ia crucificar e matar de novo, não tenha dúvida disso. O cara era um cara legal, pô. Ó, ele andava com os efeminados, ele andava com os párias da sociedade, ele andava com as prostitutas, com as adúlteras, com os leprosos que todo mundo jogava fora, porque ninguém queria deficiente físico e muito menos leproso. Né? Ele caminhava com os escravos, porque quem não era patrício era escravo. Ele só andava com essa gente. Ele escolheu os pescadores para ser discípulo dele, os mais simples, as pessoas mais humildes. Então, assim, ó, esses caras agora, esses pregadores que vêm pregar contra a gente, eles não sabem nem quem foi Jesus, rapaz. Não, e é muito louco, né? E é muito louco isso, porque assim, vivemos numa sociedade que mais consome pornografia trans, por exemplo, né? Uhum. E é a sociedade, por exemplo, que a cada 28 horas, pelo menos uma pessoa LGBTQI vai ser morta por ser da comunidade LGBTQI. E 70% desses crimes não são elucidados. Não se descobre como aconteceu esse suicídio, esse homicídio, né? Essa violência. Aí você olha para dentro da comunidade e aí, de novo, você tem um outro problema concreto, que são as pessoas que sofrem, por exemplo, de problemas psíquicos por serem gays. Eu estava assistindo essa madrugada passada um documentário que a GNT está fazendo, e um cantor inglês recentemente se assumiu gay e tal, não sei o quê, e ele disse que 40% da comunidade LGBTQI+, já sofreu algum tipo de transtorno psíquico. Enquanto na comunidade, bota aspas nisso, normal, a equivalência de 25%. Ou seja, a quantidade de dor, né, em você se assumir numa condição, porque é exatamente essa frase, né, Margarete? É se assumir na condição, porque ninguém nasce, ninguém escolhe, ninguém, sabe? É essa treta que ficam, né, colocando para cima da pessoa. Cara, é muita fardo para ser carregado, Margarete. E aí, como é que faz, velho? É complicado. A gente tem um instinto de sobrevivência. A mulher, né? A mulher em si. Vamos falar da mulher aqui agora. Não, a mulher nem que não é a mulher que não é LGBT. A mulher em si, ela já é um ser que, por instinto, é um ser muito forte, porque ela pare um filho, né? Ela fica 9 meses com aquela criança e parir um filho. Para quem pariu? Eu nunca pari, mas todo mundo fala que é para matar. Então, ela é uma mulher que ela é forte, porque ela cozinha, ela é antes, né? Agora, graças a Deus, as coisas mudaram. Mas a mulher sempre foi, né? Que cuidava de tudo, né? Então, e nunca foi valorizada, e as mulheres que tentaram combater isso foram rechaçadas e foram algumas queimadas na fogueira, né? Como bruxas. Na época medieval, muitas mulheres feministas foram queimadas em fogueiras, né? Então, o que eu te digo? Ser LGBT no mundo atual, apesar de tudo, né? Apesar de nós estarmos passando por um governo fascista, nós estamos passando por essa tentativa de retrocesso, essa tentativa de retroagir aquilo que a gente já tem, a gente ainda está sobrevivendo bem, né? E os jovens, né, as pessoas de 20, 30 anos estão andando nas ruas de mãos dadas, né? Só que eu tenho, apesar disso, sabe, eu tenho recebido muitas denúncias que as pessoas não estão querendo assumir mais. Elas estavam todas soltas, andando de mãos dadas, mas muitas estão com medo. Amigas minhas mais jovens, né, de 30 anos, de poucos anos, que são namoradas, que são casadas uma com as outras, elas não estão mais tendo, elas estão com medo de serem
ofendidas, de serem agredidas fisicamente, porque acontece muito, né? Tem acontecido muita agressão física. E eu tenho observado que nesse último ano da pandemia mesmo, exacerbou a violência contra os LGBTs, contra as mulheres, né? Contra os negros. Olha quantos fatos nós tivemos, né, de racismo brabo, né, violento, e as pessoas não terem muita preocupação com o que estavam fazendo. Então, tu deve ter visto que eu fui perseguida agora recentemente, justamente porque eu disse isso, né? Que eu vou repetir agora. Vou repetir agora porque eu não tenho medo, sim. Eu sou uma pessoa que... É óbvio que quando eu comecei a ser ameaçada, eu fiquei, né, com um pouco de medo. Mas depois eu disse, olha, eu falei para um desses que ameaçou, eu disse, tu és muito covarde, porque tu estás aí sem foto, por trás de uma conta fake, e tu sabes quem eu sou e o meu nome. Então, né? Eu não vou nem discutir mais contigo, nem com ninguém aqui. Mas, enfim. O que Isso que a Margareth está Isso que a Margareth está falando, pessoal, só para vocês se situarem, há um mês atrás, mais ou menos, né, Margareth? Um mês, não, o crime... foi Outro dia crime como... 5 de junho. 5 de Pois é, junho. menos de um mês atrás, agora 5 de junho, um jovem foi estuprado por 3 marmanjos, né? Foi um estupro coletivo, por 3 marmanjos, e a Margareth se colocou como defensora e deu todo o apoio para essa vítima. E, por óbvio, né, teve que vir a imprensa e a Margareth nunca foi muito de ter osso na língua e deu nome aos bois e foi para cima dessa sociedade, como o Jean coloca aqui, usar a cota de mimimi e chororô para o ano todo. Pois é, Jean, mas é justamente por conta desse tipo de posição que um jovem foi estuprado por outros 3 caras, provavelmente machões, cidadãos de bem, nesse sentido, e aí inflaram, ou saíram do gueto, ou apareceram do esgoto, para ir para cima da Margareth, né? E foram agressões, e está sendo investigado, né, Margareth? E aí está tendo toda essa treta para cima de ti, né? E assim, então eu fui apenas dar uma nota de repúdio, né, pela OAB, pela comissão. Eu e a doutora Giane, que é a presidente da Comissão do Direito da Vítima, juntamente com o presidente Rafael, fizemos uma nota de repúdio. E depois eu fui para as minhas redes particular, né, e dei minha opinião como cidadã e disse o seguinte: olha, a violência tem se exacerbado por conta de discursos de ódio proferidos por alguns líderes religiosos, alguns líderes políticos, inclusive o presidente da República. Pronto, isso foi o suficiente. Né? Aí um jornal de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, botou uma foto minha enrolada na bandeira LGBT, pegaram lá no meu Instagram, do lado do Bolsonaro, e botaram uma manchete assim: advogada LGBT da OAB diz que presidente incentivou o estupro. Olha onde que eu disse isso. E aí ninguém lê a matéria, né? Todo mundo só vê a manchete e aí tascaram em cima de mim. Olha, acho que até domingo passado tinha 3 mil e poucos comentários. Eu só li 50, a minha turma não deixou eu ler mais, meus amigos, sabe? E não sei quantos, tinha 1000 compartilhamentos. E é um jornal bolsonarista, né? Que só faz propaganda dele e de todo mundo que cerca ele e obviamente, consequentemente, critica e agride o outro lado, né? E eu fui considerada, então, como queima comunista, né? Nem para estuprar ela serve, é muito feia, essa velha, me chamando de velha ainda. Olha, eu vou dizer assim, a Simone coloca aqui pra gente: Deus mandou amar o próximo, não vale escolher, tem que amar todo mundo. Eu não amo o Bolsonaro. Eu quero, olha, eu tô na mesma linha da Margareth, politicamente falando, de que nós temos que ter uma mediação de centro para pensar em vez de ruminar. A gente precisa pensar, precisa fazer política com o coração, precisa fazer política com o cérebro e não com o fígado. Mas o Bolsonaro eu não aturo mais. Eu não aturo mais. Seja lá por que for, e assim, respeitar a escolha pelo Bolsonaro é uma coisa.
aturar falar e vir falar merda é outra, né? Então, assim, para mim deu. A minha paciência se esgotou, tá ligado? A minha Marco, paciência, eu particularmente, eu vou fazer uma breve síntese apertada aqui. O Bolsonaro é um homem primitivo, né? Eu não posso odiá-lo porque eu vou contra aquilo que eu prego. Então, até se tu observares nas minhas redes, eu não chamo ele de lixo, de verme, eu não vou para esse lado aí. Eu sempre faço uma crítica a tudo aquilo que ele faz e aquilo que ele também deixa de fazer, né? Uhum. E evito chamar o nome também. Eu ponho B17, mas não ponho bosta, entende? Eu tento manter o nível, mas faço a minha crítica contundente, porque tu sabe que eu sou contundente. Eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa muito intensa para ir devagarinho, né? Mas, por exemplo, um homem que deixou 500 mil e poucas pessoas morrerem, como ele permitiu, porque hoje, no depoimento do Halal e da Jurema, que estavam lá na CPI, eles disseram que, segundo o Halal, 400 mil pessoas poderiam ter sido evitadas a morte. Teríamos 100 mil mortes. A outra moça já falou em 150 mil. Mas não importa. Não são números, são pessoas, são homens, são mulheres, são maridos, são filhos, são esposas que perderam. Tu imagina a dor das pessoas. Olha, eu nem gosto de entrar muito nisso porque eu fico mal. Então, assim, esse homem que pensou o tempo inteiro na reeleição, ele está pensando o tempo inteiro só na reeleição. Então, o que ele pensou? Imunidade de rebanho? Vamos tocar todo mundo? Porque eu não quero que a economia pare. Né? E aí aconteceu essa desgraça. Ele deu um tiro no pé, porque ele vai perder a eleição por causa disso. Segundo, Amém. Um homem sexista, misógino, LGBTfóbico, racista, e que não suporta índio, que peso de índio é arroba. Foi os quilombola, né, que ele falou, né? Quilombola. Índio para ele é não, nada. Índio para ele são tudo vagabundo, drogado, e tem que trazer os índios para a civilização. Que cultura é essa? Ele fala, que cultura? Natureza, respeitar a natureza, não, o negócio é madeira para gente ganhar dinheiro, e assim, então, é assim, um homem desse na presidência da República, né? Com 200 e poucos milhões de pessoas, a responsabilidade da vida de 200 e poucos milhões de pessoas. Então, assim, ele, enquanto ser humano, para mim, ele é extremamente primitivo. E vou te dizer mais ainda, para mim ele tem problema, eu não sou psiquiatra, ele é um psicopata, porque ele não tem sentimentos. Ele chama os filhos de número 1, número 2, número 3, número 4. E quando eu dei uma fraquejada, veio uma mulher. Né? Então, assim, esse homem é um homem primitivo. Então, não adianta falar nada para ele. Eu vou peço vênia para discordar de ti em dizer que ele é primitivo. Não, ele não é primitivo. Ele pode ter essas características psicopáticas. Porque se ele fosse primitivo, nós teríamos a condição de dizer que ele não sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. O homem primitivo ele era o espírito de sobrevivência. É o Neandertal. Né? O Neandertal. É exatamente isso. E ele não. Ele beira essa psicopatia, ele tem a maldade em si, ele não gosta da vida, ele gosta da morte, ele é um ser de morte, entende? Então, assim, eu só discordo de ti quando tu fala que ele é primitivo. Ele não é primitivo. Mas olha o viés que eu vou te falar para tu refletir, então. Eu não quero que tu... Não, vamos lá. Porque tu falasse isso agora e tu tens razão também. Mas o viés que eu te dou do homem primitivo é o seguinte. Primeiro, eu digo que ele é um psicopata porque todo psicopata ele é doente do afeto. Ele é um doente do afeto e ele vai nascer e morrer assim. Não tem cura, não tem como, tá? Ele é uma doença. Ele é doente do afeto. Ele não gosta de ninguém, ele gosta de si, do ego dele, e tudo que faz dá prazer para ele e o resto que se exploda, né? O homem primitivo, sabe por quê? Que eu estava assistindo uma palestra esses dias da Anete Guimarães. A Anete Guimarães é uma psiquiatra espírita famosa. Ela é espírita e psiquiatra, uma médica muito inteligente. Ela é muito pela ciência. Então, até quando tu assiste uma palestra dela, nem parece que ela é espírita, porque ela fala muito em ciência.
E ela disse o seguinte, aquilo me chamou a atenção, ela falou que os psicopatas, na sua maioria, né, porque não tem regra geral para nada, são espíritos primitivos mesmo. Eles demoraram muito tempo para reencarnar. Então, às vezes, eles estão assim, ó, 1000 anos para reencarnar, 1500 anos para reencarnar, por algum motivo, certo? Já porque era um poço de maldade, né? E aí eles reencarnam. Então, o que, que acontece? Por que ele tem essa dificuldade do afeto? Porque ele passou sem convívio social muito tempo. Ele não socializou. Então, ele não tem apego, ele não tem apego por ninguém, ele não socializa, entendeu? Que descreve muito bem esse homem, sabe? E até algumas pessoas que eu conheço, sabe? Então, assim, Marco, ele é uma pessoa, né, que ele realmente ele precisa ser banido de uma liderança política total, porque ele não tem condições nenhuma, porque ele não trabalha para o coletivo, né? Ele trabalha para si. Essa narrativa do mito que ele criou, ou que criaram para ele, esses dias ele disse assim, no caminhão lá em São Paulo, na motociata dele, ele falou assim: vocês não se preocupem, onde vocês estiverem, eu estarei no meio de vocês. Quando ele disse aquilo, aquilo me preocupou profundamente. E muita gente fala mito, mito, e ele fala aquilo. Ele é o Messias. Cara, é muita piração e as pessoas acreditam nisso. Muita gente acredita nisso, essa narrativa de que ele é o Messias. Como diz aqui o pessoal aqui no chat, né? O professor Neumar, beijo, querido. Ele coloca, iam dizer que é para Jesus voltar para Cuba, né? Voltar para o céu de Cuba. O Alex coloca que ele seria crucificado de novo. A Simone fala que Jesus é legal, o que estraga é o fã-clube. É verdade. E ela disse que não seria fácil. Pois é. E ela não disse que seria fácil amar o próximo. Não adianta, não vou conseguir. E o Alex coloca, não sei como tem gente que ainda apoia esse governo Bolsonaro. Mas é justamente isso que a professora Margarete, a Margarete coloca, cara. As pessoas estão num grau, e assim, ó, acabou de sair outra pesquisa agora, de que ele está derretendo, ele literalmente está derretendo, ele não vai conseguir ter substância real para talvez nem chegar num segundo turno. Amém, tomara que sim. Mas eu estava falando isso, inclusive, com o meu bruxo, Fernando, que é o mago da produção aqui do programa, que para nós que estamos aqui em Santa Catarina, essa bolha que a gente vive, que é uma bolha bolsonarista, nos dá um certo desespero até, né? De ter ainda, se fizer essa pesquisa aqui em Blumenau, por exemplo, ele continua com apoio de, sem exagero nenhum, hoje, 60%, 65% das pessoas votariam fácil nele hoje. Fácil. Sem olhar o número. Votaria no Bolsonaro. Como é que tu enxerga, politicamente falando agora, como é que tu enxerga as eleições do próximo ano? O Freixo acabou de se filiar ao PSB, né? Eu tenho uma certa opinião com relação a isso, mas você é a minha convidada hoje, então eu vou falar menos e ouvir mais. Como é que tu enxerga essa PSB? Eu falei PSB, produção. Não falei PSD, não. PSB, bola. Vou fazer igual o Ciro. É bem diferente. B de bola, B de bilhão. B de bilhão, de Covaxin, B de bilhão. Mas voltando aqui, como é que tu enxerga as eleições aí? Como é que tu tá enxergando esse tabuleiro? Olha, eu vou falar para ti assim, como cidadã, né? Eu estou aqui como cidadã, como lésbica, como sapatão, não estou aqui como nada de OAB, pelo amor de Deus, né? Nem estou te chamando de doutora, nem estou te chamando de doutora. É, isso mesmo, isso mesmo. Ô, Marco, assim, eu vejo, se eu sou presidente do PSB, né, eu apoiaria o Lula no primeiro turno. E a princípio, o nosso presidente nacional, Siqueira, tem sinalizado para isso. Uhum. Né? O Flávio Dino veio, mas o Flávio Dino quer o Senado no Maranhão. Né? O Freixo é o governo no Rio de Janeiro. E o Freixo está na frente lá,
83%. Sim. O Flávio Dino foi um excelente governador, né? Tu sabe que Maranhão está vacinando 19 anos, né? Foi buscar, entendeu? Então, assim, é um cara que largou a magistratura, né? Arriscou uma eleição que ele podia não ter ganho, fez uma excelente gestão. Não é porque é o meu partido, mas o PSB está em 3 estados, que é no Espírito Santo, em Pernambuco, e outro que eu não estou lembrando agora, e tem 3 administrações muito boas. Mas são pessoas que não têm um renome nacional, né? Então, ainda, né? Ainda, obviamente. Aí nós temos essas lideranças aí agora, Marcelo Freixo, Flávio Dino, que vieram para o partido, e a gente está filiando muita gente, porque o PSB vai ser um grande partido. Vai ser, não, ele sempre foi, né? Mas é que ele andou dando uma derrapada, né? Deu uma derrapada para a direita, ele deu uma derrapada para a direita e ele está sendo reconstruído. O Siqueira assumiu e disse. O Siqueira teve a coragem de perder 13 deputados federais do PSB, mandou embora, porque votaram contra o trabalhador. Entendeu? Vai embora todo mundo. E aí entrou na justiça, porque eles não queriam, né? E aí a gente ganhou. Então eles perderam, eles saíram do PSB. Né? Vão lá comandar, eles ficaram com o mandato, então o PSB perdeu o mandato, ok, ficou com o cidadão foi para onde quiser, e normalmente foram para tudo para o partido de direita, né? Então essa derrapada para a direita que ocorreu com o PSB, a gente está sendo consertada. Ficamos com aqueles que são realmente centro-esquerda, que é o socialismo. É o socialismo criativo que o Siqueira nós temos um plano de governo a nível nacional e para estados, que chama a socialismo criativo, né? A potência criativa, que tem um plano que é fantástico, é genial, porque a participação do Estado ela não é tão pequena assim, né? Mas ela tem um pouco do liberalismo, né? E foca na educação, foca nos direitos humanos, né? O PSB ele tem um núcleo da diversidade forte no Brasil. Ele foi protagonista de ações, aquela ação da doação de sangue é do PSB, né, no STF. Então, é um partido que está vindo, né? Temos aí também, né, não vou negar, o PDT é o partido que mais tem ações no STF a favor da diversidade. Para mim, é o núcleo maior de diversidade é do PDT ainda, né? E o PT, por incrível que pareça, a participação é mínima, não tem quase nada. Eu não vou falar o que eu acho, porque a minha audiência vai brigar comigo. Ó. Olha a minha audiência, coloca assim, opa, sim, o pai tá on. O pai é o Lula. O pai tá on. Aí é igual aquela foto que o Bolsonaro tirou hoje ou ontem, lá com uma galera, acho que no Nordeste, em algum lugar, com a bandeirona do Brasil, e a galera fazendo L de Lula. Que delícia! Não, gente, olha, todos os nossos audientes aqui, me perdoem, mas o Lula e a Dilma são maiores que o PT. Eu amo os dois, eu chorei quando a Dilma foi impeachmentada, eu adoro a Dilma, eu adoro o Lula, foi o maior presidente que nós tivemos, eu sempre vou dizer isso. Estou na torcida para que o meu partido vá já no primeiro turno, porque se não for no primeiro, vai no segundo, obviamente, sem dúvida nenhuma. E existe até uma possibilidade do Flávio Dino ser o vice do Lula, né? Talvez não seja porque o Lula quer um centro-direita, né? Para vice. Mas tem conversas a respeito. Então, assim, como eu vejo uma possibilidade grande do Lula ganhar isso no primeiro turno, se as esquerdas se unirem. Se essa frente de esquerda continuar, porque o Ciro não esquece, né? O Ciro vai fazer carreira solo, está correndo por fora, está batendo no Lula, infelizmente, ele tinha que bater só no Bolsonaro, mas ele está batendo no Lula também. Então, não adianta bater no Lula, o Ciro perde voto, né? Mas, enfim, é o problema dele. Então... O Neomar coloca... Diga. Não, porque se as esquerdas se unirem, o Lula ganha no primeiro turno. Eu acho, entendeu? A minha ressalva que eu faço tá dando eco. Não sei se é aqui ou é aí. Para mim, não. Tá. A grande ressalva que eu faço
é até bom que o Lula ganhe, e é óbvio que ele ganhe, ou qualquer um que ganhe, se o Pateta se o Pateta for candidato a presidente da República, segundo turno contra o Bolsonaro, sou Pateta desde criancinha. Zé Mas Carioca? Zé Carioca, mas a grande preocupação que eu tenho, do ponto de vista político, é a pouca paz que nós teremos no Brasil numa possível eleição do Lula. Diga. Eu ia dizer isso e esqueci. Eu quero dizer o seguinte, que independente de qualquer coisa, eu acho que vai ter sangue. Uhum. Essa palavra é forte, né? Nós não estamos acostumados a isso, nós brasileiros, mas eu acho que vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. Eles não vão aceitar. Também, eles não vão aceitar. Eu acho que nós vamos ter um remember do que aconteceu no Capitólio. Eles vão dar uma degringolada. E vou te falar, o remember no Capitólio vai ser na vitória do Lula, mas eu estou te falando antes. Antes. Tu sabe que nas manifestações contra Bolsonaro houve muita gente, muitos minions atacando, né? No Rio Grande do Sul, tentaram bater numa mulher. Então, eles são meio destemperados, né? Eles estão meio nervosos, que estão vendo quem está perdendo, quem está desidratando, né? Então, é complicadinho. O Neumar coloca assim, a Mayla vem, né? Fora Bolsonaro. Guarda a hashtag aí, mulher. Guarda a hashtag aí, senão o programa vai sair do ar, vão chamar nós de comunista. O Neumar coloca aqui, antes que acabe o resenha, o programa de hoje está ótimo. São seus ouvidos, querido. Ou a convidada, que é perfeita. A convidada é maravilhosa. Eu sempre pergunto, a gente chegando no final, eu sempre pergunto para minha convidada ou convidado, e antes de terminar, Marga, eu digo para ti o seguinte, não está fácil, realmente não está fácil, mas eu vou perguntar primeiro e depois eu vou dizer. Qual é a tua esperança para o futuro? A educação. Eu quero que a educação mude. A educação precisa cada vez mais se aperfeiçoar. Essa é a minha esperança. Porque é só na educação, somente na educação, que nós vamos ter uma sociedade justa, igualitária, feliz, harmoniosa, amorosa, pacífica, só na educação. Enquanto a gente no ensino fundamental, no ensino médio, esconder que existem negros, né? E negras, e que eles que eles são iguais a gente, e que cor não quer dizer nada, que raça não quer dizer nada. Enquanto a gente não disser isso para essas crianças, que as pessoas que têm problemas físicos são pessoas como a gente, enquanto a gente não disser que aquele menino que tem pênis, mas ele é bem menininha, tudo bem, se ele vai um dia ser menino ou se ele é gay, ou uma menina, né, que tem jeito de menino e que vai ser lésbico ou não vai ser lésbico, ou vai ser um homem trans, enfim. Enquanto a gente ficar escondendo que existem essas pessoas, esses personagens na sociedade, né, esses sujeitos na sociedade, enquanto nós escondermos toda essa pluralidade, essa diversidade da sociedade, das crianças, nós vamos ter uma sociedade violenta, porque essas crianças vão crescer com preconceito, discriminando, praticando bullying, e depois indo para formas mais violentas, né? Então, a minha esperança é a educação. Coisa boa, porque eu compactuo da sua ideia. Sem educação, a gente não vai conseguir transformar essa sociedade, é fato. A gente realmente precisa ter um tipo de educação inclusiva, né? As crianças e os jovens precisam gostar do que estão estudando, mas mais do que serem tecnicistas, né? Matemática, português, aquela coisa toda, mas ter uma educação humanitária, uma educação que realmente coloque as crianças voltadas para o mundo como ele é, porque não tem mais como você escreveu alguma coisa essa semana dessa coisa de voltar para o armário, ou sair do armário, alguma coisa nesse sentido. Vai tomar na raba, velho. Não existe essa coisa de entrar ou sair do armário. Não, se há esse tipo de nomenclatura, é porque alguém está sendo oprimido, alguém está sofrendo algum tipo de opressão, seja ela criança, seja ela jovem, seja ela adulta.
E esse tipo de opressão mata. Esse tipo de opressão destrói família. Esse tipo de opressão coloca a nossa sociedade num grau de doença que elege um cara como o Bolsonaro. Né? Nós vivemos numa sociedade, o Jean coloca, manifestação de esquerda é bem tranquila. Não, não é, e eu acho que nenhuma manifestação que sai do controle deixa de ser tranquila. Não é isso que está sendo colocado. Mas o que eu estou colocando é, a partir do momento que você tem um presidente da República, cara, assim, ó, o cara é chefe maior da nação. Ele manda na porra toda. O cara pega uma criança hoje no colo e tira a máscara da criança, é de uma agressividade tão grande, é de uma irresponsabilidade tão grande, que não condiz com o cargo. Não condiz com o cargo. E assim, ó, tá derretendo. Essa história de corrupção já foi pro ralo. Não tem mais conversa fiada. Então, assim, se tu ainda apoia o Bolsonaro, vivemos numa democracia e e ainda bem que vivemos nessa democracia. Mas saiba que tem digital sua nessas mais de 500 mil mortes. Por quê? Se você ainda concorda com esse tipo de comportamento, você não quer política, você quer barbárie. E aí, meu querido, minha querida, nós estamos na contramão. Diga, o Marcelo Freixo disse o seguinte: por que o Marcelo Freixo saiu do PSOL? Eu vou dizer por quê. Porque o PSOL, admiro o PSOL, tem figuras que eu amo, a Sâmia Bonfim, a Melchiona, a Fernanda Melchiona, né, a Mônica Benício, que é minha amiga lá, que é viúva da Marielle. Tem um monte de boa aqui em Floripa, mas o que eu quero dizer? Ele saiu por causa desse sectarismo, né? Desse radicalismo, porque o pessoal não queria coligar com paz, né, para o governo. E aí o Marcelo Freixo disse o seguinte: gente, esse momento agora é o seguinte, é a civilização e a barbárie. Então não é esquerda ou direita, é civilização e barbárie. Então nós vivemos esse momento. Então eu acho assim, ó, desarmarize o seu amor, não desarmarize o ódio. Porque o que houve foi uma desarmarização do ódio com a eleição desse senhor. Na verdade, ele apenas identificou as pessoas que eram como ele. Essa foi a missão dele, dizer para nós, ó, tá aqui, ó, quem é igual a mim. A gente sabe hoje. Porque assim, ó, votar no Bolsonaro em 2018, eu respeito, foi bem normal votar. Agora, quem ainda se mantém apoiando é complicado de entender. É muito complicado. Eu ficava aqui a noite inteira, mas eu preferia ficar a noite inteira na birita com ela aqui do ladinho, que a mulher é boa de resenha, a mulher é boa também tomar as birita também, que eu tô ligado que ela gosta ali na ilha. Eu vou pro desterro ainda fazer um lesco-lesco lá com essa mulher, porque ela é fogo na roupa. A dona da pensão vai junto, tá? Antes vocês comecem a falar bobagem, a dona da pensão vai junto. Vocês não comecem a me encher os pacová, não. Margarete, assim, ó, eu estava muito ansioso de conversar contigo, falei com a produção, falei com uma galera que você estaria no programa justamente, e beijo, mãe, minha mãe está assistindo, ela não fala nada, mas eu sei que ela está assistindo, beijo, mãe, benção, mãe. É muito louco isso, assim, porque eu admiro o trabalho que você faz, eu sou teu fã de carteirinha mesmo, acho muito importante o trabalho que tu faz à frente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB, a forma como você tem de postura na advocacia é algo muito importante para a advocacia, porque isso também é importante ser dito. Então, assim, eu te agradeço muito por essa oportunidade dessa conversa que a gente teve, foi muito legal, e assim, ó, eu quero fazer mais vezes, a gente precisa conversar mais, o Resenha vai... Passando a pandemia, a gente tem um projeto de fazer o resenha ao vivo não, tete a tete, e aí não vai precisar de máscara, não vai precisar de distanciamento, a gente vai poder abraçar, beijar, tomar as birita, trocar os covidão ali no mesmo copo, né? Gente, a gente precisa viver, a gente precisa voltar a viver, e para isso a gente precisa da vacina. Não vai ser a Covaxin, para o desespero de alguns,
mas não interessa a vacina, eu preciso tomar a minha. Tu já tomou uma dose? Não. Se você conhece quem não tomou a segunda dose, pega no pé, o pessoal precisa tomar a segunda dose, galera. É muito importante. Por hoje deu. Acabou. Semana que vem tem mais. Semana que vem o assunto continua. Reclamaram que tinha muita mulher, tinha pouca mulher na resenha. Semana que vem tem mais mulher no resenha. O assunto é muito importante e vocês vão gostar. Resenha de Preto semana que vem no TV Informe, molecada. Beijo no coração. Não pode falar o que a Mayla escreveu, fora Bolsonaro. Não, Mayla, não escreve fora Bolsonaro. Não pode falar fora Bolsonaro, porque se eu falo fora Bolsonaro, o pessoal vai me tirar do ar. Então, se eu ficar falando fora Bolsonaro, a produção vai fazer um corte, quer ver? 3, 2, 1, a produção vai cortar se eu falar fora Bolsonaro de novo. Então, não pode falar fora Bolsonaro.